Um cristão pode viver em pecado e ainda assim ir para o céu? Esta é uma pergunta muito importante, porque nós vivemos num mundo de cristãos nominais e cristãos que desejam viver e estão vivendo segundo as suas próprias vontades e as suas diretrizes, porque acreditam que Deus é somente amor e que eles podem pecar à vontade e ainda assim ir para o céu. Que Deus é amor, nós sabemos, mas sabemos também que Deus é justiça. É possível um cristão viver a sua vida inteira em pecado, longe da cultura de Deus, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e ainda assim ir para o céu? É esse assunto que esse canal vai abordar hoje. Para você que está chegando no canal agora, seja bem-vindo à comunidade cristocêntrica. Meu nome é Kleber Correia. Esta comunidade tem por finalidade divulgar o mundo de Deus no mundo dos homens ao máximo. Não esquece de se inscrever no canal e tocar no sininho e colocar um comentário discordando ou concordando com o conteúdo que você está assistindo, para que todo novo vídeo te alcance. Irmão, presta muita atenção no que eu vou dividir com você para o seu próprio bem. Por que a maioria dos cristãos de hoje, eles afirmam que basta apenas ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus e a igreja levantar as mãos para o céu, confessar Jesus dentro da igreja e não confessar na empresa, no mercado, no clube, na padaria, no restaurante, com o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho de cima e o vizinho de baixo. Ou seja, basta você aceitar Jesus, que já é um termo que eu não concordo muito, que você já está na graça e pronto, você está salvo. Isto não é verdade. Estes tipos de cristãos nominais e pseudos cristãos, eles não desejam viver uma vida para Cristo, deixar Cristo viver neles, deixar Cristo reinar sobre eles, deixar Cristo assenhorar as suas vidas. Não, eles não desejam isso. E por que eles não desejam isso? Porque eles não querem se separar do mundo. Eles querem no domingo entrar à igreja, cantar um louvor, chorar, se emocionar, e na segunda-feira tá com ódio do colega do trabalho, jogando o carro em cima de motoqueiro na rua, xingando palavrão, traindo as suas mulheres traindo seus maridos, fazendo fofoca e jogando um irmão contra o outro na igreja, dando um testemunho horrível no seu local de trabalho, no seu local de estudo e na sua comunidade em si. Por quê? Porque eles não querem abrir mão da cultura de Satanás, eles não desejam abrir mão da cultura da carne, que é a raiva, é o ódio, é a vingança, é a mentira, é a trapaça. Esta é a verdade, queridão. O que foi que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10. Veja: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, fofoqueiros, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, segundo o que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós não devemos mudar a Bíblia de acordo com o nosso estilo de vida, mas devemos mudar a nossa vida de acordo com o que a palavra de Deus está exigindo de nós.
Se estudarmos a Bíblia, nós veremos claramente a diferença de uma vida mergulhada na palavra de Deus, na cultura de Deus, na ética de Deus e na moral de Deus, e uma vida mergulhada na cultura do mundo, na cultura da carne, na cultura de Satanás. Está muito claro que existe uma diferença brutal entre a noite e o dia, entre a água e o óleo. O grande problema de se viver com um pé no mundo e um pé na igreja é que você vai se acostumando ao longo do tempo com essas práticas. Você foi levado à igreja, você é levado à igreja, ao domingo você está lá, ouvindo um louvor, ouvindo uma palavra, muitas das vezes a palavra fala com você, o Espírito Santo fala com você, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da morte, e naquele momento você se arrepende. Você realmente cai em si que você não está vivendo uma vida verdadeiramente condizente com a palavra de Deus. E aí você chora. Você fica triste com você mesmo. Você promete a Deus naquele momento que você vai largar aquelas práticas, que você vai largar aquela cultura. Mas na segunda-feira você reencontra os seus amigos do trabalho, do curso, da faculdade, do futebol, do curso técnico que você faz, do seu prédio, da sua rua. E aí você torna a fazer tudo o que você, no domingo, falou para o Espírito Santo de Deus que ia abrir mão, que ia deixar de fazer, que você ia verdadeiramente viver a cultura de Deus, que o Espírito Santo já começou a inserir em você. Porque veja, desde o momento que o Espírito Santo te encontrou, ele te levou à casa dele. E ali te limpou, te deu um banho, te purificou, te regenerou e te santificou. Ele tirou as amarras de Satanás que estavam em você, as correntes malignas que o diabo usou para acorrentar a sua vida, para amarrar a sua vida. Naquele momento você recebe uma nova vida, uma nova natureza, a natureza do alto, a natureza de filho de Deus por adoção. Irmão, você é nova criatura, irmão. Deus quer trabalhar em você, querida. Escute a voz do Espírito Santo de Deus falando aqui e aqui no seu coração. Porque a palavra de Deus está aqui e aqui. Escute a voz de Deus. Você tem uma natureza nova que produz novos frutos, e os novos frutos produzem uma nova identidade, um desejo novo. Este desejo novo, ele surge da nova natureza, do novo homem, que é filho de Deus, que é visto segundo a sua imagem e semelhança. Quando a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, não é o fenótipo do homem, é o seu interior, entende? A sua natureza celestial, ok? O seu novo cognitivo, abre aspas, é muito importante que você preste atenção aqui. Existem dois cognitivos no ser humano, dois. O primeiro é o carnal, que adora as coisas imundas, as coisas sujas, a trapaça, o ódio, a raiva, a mentira, a vingança e afins. Esse é o primeiro cognitivo. O segundo cognitivo, o segundo intelecto, é o celestial. É aquele que tem desejo de viver em Deus, de examinar, de cavar, de investigar aquilo que Deus fala. Você entende? Então, dentro do ser humano, tem dois intelectos.
Tanto é que a carne e o espírito, um briga com o outro. Então aqui você entende. Vamos ver o que está dizendo em Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 24. Que, quanto ao passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Alguns irmãos afirmam: Deus me ama como eu sou. É verdade, mas Deus não ama o seu pecado. Deus não ama a sua cultura de pecado que o aborrece e o entristece. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a dizer em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você pode examinar esse capítulo inteiro e aí você vai entender que a cultura do pecado ela é extremamente danosa a você e vai te destruir e vai te levar para o inferno. Mas eu sei que você não quer ir para o inferno. Mas vamos nos ater a Romanos capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 12. Preste atenção. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Ou seja, a cultura do pecado, ela é extremamente danosa a você e não destrói só você. Destrói você, sua família, seus negócios, seus relacionamentos, ou seja, destrói toda a sua vida. E você não quer isso. Eu sei que você não quer isso. Então se apegue àquilo que é bom, àquilo que é salutar, àquilo que é agradável aos olhos de Deus, aos seus olhos, porque você só tem a ganhar. Podemos continuar vivendo em pecado e ir para o céu? É essa a pergunta que eu preciso te fazer. Mas, na verdade, essa frase ela nem deveria subir aos nossos corações. A frase que deveria subir aos nossos corações seria: eu estou sendo verdadeiramente um cristão segundo a imagem de Deus no mundo dos homens? Numa sociedade tão caótica, tão danosa à mente humana, mergulhada de cabeça no pecado. Eu sou verdadeiramente um cristão porque o homem que nasce novamente, o coração dele deseja viver em Deus. Não porque ele quer comprar uma casa, não porque ele quer montar uma empresa, não porque ele precisa de dinheiro, não porque ele precisa se casar, não porque ele precisa ascender socialmente na sociedade, não porque ele precisa ter dignidade do mundo dos homens. Não. O desejo dele é viver a nova cultura que está sendo derramada dentro dele gradativamente. Assim se comporta a nova criatura com a nova natureza e a natureza celestial. Será que nós, cristãos que estamos nos esforçando para viver Deus aqui e agora, pensamos nestas coisas? Paramos para refletir sobre estas coisas? Se os nossos relacionamentos são relacionamentos verdadeiramente que estão agradando a Deus? O que você acha? Vamos ver o que 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6, vai nos dizer. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos.
Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nos conhecemos que estamos nele. Aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. Você só é um verdadeiro cristão se seguir a palavra de Deus. Se pegar esta palavra aqui e aplicar ela à sua vida, sem alterar absolutamente nada. Se você não o faz, você está perdendo o seu tempo. Porque fé sem obra não significa nada. E obra sem fé não significam nada. Em Tiago, capítulo 2, o versículo 26, mas eu te convido a examinar, a escavar, a investigar todo este capítulo de Tiago, que a palavra de Deus vai falar grandemente com você. No versículo 26, ele deixa isso bem claro. Querido, em Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 25, está muito claro. O irmão Tiago, ele vem dissertando de forma brilhante que obra sem fé e fé sem obra não adianta. E ele arremata no versículo 26, respondendo a minha e a sua pergunta. A Bíblia é muito clara e ela responde as nossas perguntas. Mas a questão aqui é a seguinte: você é um verdadeiro cristão? Você tem total convicção da sua salvação? Se você não tem, então existe algum problema no teu relacionamento com Deus. E esse canal, esse conteúdo que está aqui é para te ajudar a você se fortalecer na fé, clamar o nome de Jesus independente do problema que você esteja enfrentando. Deus está contigo. Deus não vai desistir de você. Não desista de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.